Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula aí. Peguem a apostila de Geografia. Abram lá na página 4. Página 4 de Geografia. A professora vai compartilhar aqui com vocês, tá? Nós vamos falar sobre a identidade do povo brasileiro, essa mistura de raças, né, que se formou no nosso país. Então, vamos lá. Lá na página 4, vocês têm aí um poeminha em cordel. Então, tá lá. Leia o cordel a seguir. Pluralidade cultural. O nosso país é exemplo da grande diversidade, tem uma rica cultura, sinal de brasilidade, com todas as diferenças, mostra a sua pluralidade. Terra dos muitos sotaques, cores e manifestações, e com as várias etnias, preservando as tradições. As diferenças existem entre as várias regiões. Com todas as etnias que presentes aqui estão, o negro, branco e índio formaram esta nação. Os brasileiros são frutos desta miscigenação. Então, aqui vocês têm aí, né? Vários tipos de cor de pele. Então, tá lá, eu sou negro, eu sou amarelo, eu sou branco. Tem os vocabulários, oxente, bate, sou amarelo, tá ligado? Então, nós vimos aí uma mistura. E aqui em cima tá lá, retrate a diversidade cultural do Brasil, transformando cada círculo em um rosto único. Então, vocês vão completar aí os rostos aí, tá? Então, cada um de um tipo, porque nós temos vários tipos de pessoas. Então, vocês vão completar o rostinho aí de cada um, certo? E aqui embaixo nós temos lá, qual é o título do cordel? O título do cordel é Pluralidade Cultural. E que assuntos são tratados nesse texto? A formação, né? A cultura e a diversidade do povo brasileiro, que a população brasileira tem uma diversidade incrível, imensa, não é verdade? E que grupos participaram da formação da nação brasileira? Negros, brancos e indígenas. Então, por quê? Já tinha aqui os indígenas, vieram os brancos, que foram os europeus, e os negros, que foram os africanos. Então, esses foram os primeiros povos. Então, houve a miscigenação, né? O cruzamento dessas raças, e aí houve misturas de todos os povos. Então, miscigenação é uma mistura de povos, certo? Então, esses foram os 3 povos que formaram a nossa nação. E aí, na próxima página, página 5, tá lá, de que lugares esses grupos vieram? Nós já falamos, né? Os indígenas que já viviam aqui nas nossas terras, os brancos que vieram lá de Portugal, né? Os europeus que colonizaram o Brasil, e os africanos, que foram os negros, né? Os negros trazidos para trabalharem aqui como escravos, ok? E aí nós temos, procure no dicionário o significado da palavra etnia. Então, etnia, o que significa etnia? É população ou grupo de pessoas que têm características comuns, tanto físicas quanto culturais. Então, físicas é a cor da pele, cor do cabelo, cor do olho, não é verdade? E culturais são os idiomas, tradições, costumes, religião, ok? Então, o que é etnia? É a população ou grupo de pessoas que apresentam, que têm características comuns, tanto características físicas quanto culturais. Isso é etnia. E na sua opinião, o que significa a última estrofe do cordel? A última estrofe do cordel fala assim, ó: formaram esta nação os brasileiros que são frutos desta miscigenação. Então, o que significa essa miscigenação? Então, é essa mistura de povos, certo? Peguem aí a caneta marca-texto que nós vamos começar a marcar aqui, pessoal. Identidade do povo brasileiro. De acordo com os versos do cordel, as diferenças étnicas e culturais identificadas na população brasileira são resultado da miscigenação ou mistura por nascimento ou convivência entre os diferentes povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. E aqui no quadrinho vocês já tá lá, então vocês vão marcar aí com marca-texto.
os indígenas, os portugueses e os africanos deram início ao processo de formação do povo brasileiro. Então, podem marcar aí. Então, esses foram os 3 povos que deram início ao processo de formação do povo brasileiro. Então, vamos começar pelos povos que aqui já viviam nas nossas terras, que são os indígenas. Então, grifem lá, indígenas, e vamos começar. Antes dos primeiros colonizadores, os indígenas já habitavam as terras que atualmente chamamos de Brasil. Estima-se que aqui viviam cerca de 3 milhões de indígenas, pertencentes a vários povos com hábitos, costumes, tradições e línguas diferentes. Ao longo do tempo, a maior parte desses povos foi dizimada pelo contato com os não indígenas. Os que sobreviveram tiveram sua cultura alterada. Então, vocês vão grifar aqui, ó. Antes dos primeiros colonizadores, os indígenas já habitavam as terras que atualmente chamamos de Brasil. E depois vocês vão vir aqui no segundo parágrafo. Ao longo do tempo, a maior parte desses povos foi dizimada. Dizimada quer dizer que foi destruída, acabou-se. Foi dizimada pelo contato com os não indígenas. E os que sobreviveram tiveram sua cultura alterada. Então, os que sobreviveram teve a sua cultura transformada. Então, vocês podem grifar aí também. Ok? Próxima página. Segundo a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, então o que significa FUNAI? Fundação Nacional do Índio. E aqui do ladinho vocês têm uma explicação, que a FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. A sua missão é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Então, esse é o órgão responsável pelos indígenas aqui no Brasil, a FUNAI, tá? Então, segundo a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, atualmente no Brasil restam um pouco mais de 890 mil indígenas distribuídos pelas áreas rural e urbana de alguns municípios. Há também os que vivem na floresta amazônica, isolados da sociedade nacional e de outros grupos indígenas. Observe o gráfico a seguir, ele apresenta a quantidade de indígenas na população brasileira, de acordo com o Censo Demográfico de 2010. Então, nós temos aí quantidade de indígenas na população brasileira. Então, em terras indígenas, nós temos aí 517.383 indígenas, aproximadamente, e fora das terras indígenas, nós temos 379.534 indígenas que estão vivendo nas cidades. Tá? No total, 896.917 indígenas, tá? E aqui nesse gráfico, então, cada quadrinho desses corresponde a 10 mil pessoas, certo? Então, de acordo com o gráfico, a maioria dos indígenas brasileiros vive aonde? Eles vivem nas terras indígenas deles ou fora. Então, ainda a maioria, a maior parte, vive em terras indígenas, certo? E aqui vocês têm lá uma curiosidade. Você sabia? Do total de 896.917 indígenas brasileiros, que foi os dados do censo de 2010, 324.834 residem em áreas urbanas, que são as cidades. Em geral, eles trabalham, eles vão à escola e falam a língua portuguesa. Isso, no entanto, não quer dizer que eles abandonaram seus valores, crenças e tradições. E aqui no desfile 7 de setembro, vocês estão vendo aí estudantes guaranis Kaiowá em desfile de comemoração do 7 de setembro. Tá? Essa imagem foi do ano de 2012. Então, mesmo eles vivendo nas cidades, eles não abandonaram as tradições deles, né? As origens. E aqui nós temos uma vista aérea da aldeia, né? Aia, da etnia Calapalo, que é da terra indígena em Querência, no Mato Grosso. E aqui nós temos uma vista aérea da aldeia Vendaval, que é da etnia Ticuna, tá? Em Altos Solimões, tá? No Amazonas. Então, nós temos aqui duas imagens, né, que estão em estados diferentes. Uma está no Mato Grosso, em Querência, e outra está
no Amazonas, em Altos Solimões. Então, vamos lá. Terras indígenas. Terras indígenas são áreas demarcadas pelo governo, tradicionalmente habitadas pelos indígenas e utilizadas para suas atividades produtivas, com os recursos ambientais necessários para o bem-estar e a reprodução física e cultural conforme seus usos, costumes e tradições. Então, podem grifar aí. Terras indígenas são áreas demarcadas pelo governo, tradicionalmente habitadas pelos indígenas e utilizadas para suas atividades produtivas. Podem grifar aí até produtivas. Mesmo sendo um direito dos povos indígenas, eles sofrem com a invasão de grande parte das suas terras por pessoas que querem explorar seus recursos. Também enfrentam a falta de respeito daqueles que vivem e trabalham nas áreas próximas às suas, que aplicam pesticidas, agrotóxicos e promovem desmatamentos, provocando a poluição do ar, rios e solos. Então, mesmo eles tendo direitos, eles ainda sofrem com essa invasão dos povos que vão lá, que desmatam, que jogam veneno nas plantações. Então, eles sofrem demais, tá? Então, mesmo eles tendo direitos, eles estão sofrendo com toda essa poluição, porque nós sabemos que os indígenas, eles não destroem a natureza, eles só usam o necessário, na verdade, certo? Então, aqui você está vendo aqui, ó, uma indígena da aldeia Pataxó, né? Ela observa com tristeza. Você vê no semblante da indígena que ela está triste. Os peixes estão todos mortos. Por quê? Porque o rio foi poluído. Então, tá lá. O rio ficou poluído após o rompimento de barragem em Brumadinho, que foi um acontecimento, uma catástrofe que houve, né? E que matou, muitas pessoas. Esse rompimento da barragem de Brumadinho. E aí, então, estão aí os peixes mortos. Certo? Agora, pessoal, nós iremos na página do caderno de atividades. Então, a professora vai voltar aqui. Vocês vão pegar o caderno de atividades, tá? Porque a nossa aula, então, da identidade aí, até aí a página 7. Nós iremos na página 63 do caderno de atividades. Então, abram lá, página 63. Então, tá lá. Recorte as peças e cole-as nos espaços corretos para montar o quebra-cabeça. Então, vocês têm aqui na página, ó, vocês vão recortar e vocês vão montar aqui o quebra-cabeça, que vai formar um quadro de miscigenação, dessa mistura de raças, tá? Então, vocês vão aí montar esse quebra-cabeça. E vocês vão responder, de acordo com seus estudos sobre a população brasileira, a imagem formada no quebra-cabeça, ela retrata os diferentes povos africanos que deram início à formação populacional do Brasil, os imigrantes que vieram para o Brasil a partir de 1800, ou a diversidade étnica e cultural da população brasileira. Isso, a diversidade étnica. Então, essa miscigenação, essa mistura, tá, de raças. Então, vocês vão assinalar o último quadrinho, a diversidade étnica e cultural da população brasileira. E aí, vocês vão construir esse quebra-cabeça mostrando essa miscigenação, essa mistura. Combinado? E para finalizar a nossa aula de hoje, vocês têm aí no caderno a tarefa que a professora passou. Então, tá lá, matemática. Escreva por extenso. Lembrando que nós temos aí a educação financeira, sobre a moeda corrente do nosso país, que é o real. Então, tudo que vem antes da vírgula é real. Depois da vírgula, vai ser centavos. Então, vocês vão escrever por extenso. Então, tá lá, 35 centavos, R$864,15, R$1.233,20, e assim por diante. Então, vocês irão escrever por extenso, tá? O nome aí desses dinheiros que a professora escreveu, registrou aí no caderno, combinado? E vocês têm aí uma pergunta. Qual meio de transporte era o mais eficiente no transporte de café? Justifique. Nós vimos isso na nossa aula de história. Então, qual era o meio de transporte mais eficiente? Aí vocês vão escrever qual era esse meio de transporte
e por que ele era mais eficiente. Então, justifique significa por quê. Então, coloquem aí qual era o meio de transporte e por que ele era o mais eficiente no transporte de café, ok? Então, bom trabalho para vocês e até amanhã na nossa próxima aula.